Vocês pediram e eu resolvi testar. Então hoje tem pão de air fryer. Vamos fazer uma massa de pão de leite, modelar em formato de bisnaguinha e aprender os truques para conseguir assar em uma fritadeira elétrica. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Eu confesso que eu tinha um pouco de receio para usar a fritadeira elétrica para assar pão. Eu vi algumas receitas na internet, mas eu não gostei muito do resultado. O maior problema é que o pão fica muito escuro na parte de cima e pálido na parte de baixo. E parece que o miolo está cru em alguns casos. Na air fryer, a fonte de calor está em cima e é jogada para baixo por um ventilador. Muitas receitas indicam para forrar completamente o cesto com papel manteiga, mas isso impede a circulação do calor. A gente fez alguns ajustes para conseguir um melhor resultado. Você já vai ver. O preparo rende 6 pães de 75 gramas. Para alterar essa quantidade, é só acessar a página da receita no site e baixar grátis a nossa planilha. Ela calcula os ingredientes de acordo com quantos pães você quer fazer. Em uma tigela pequena, adicione 50 gramas de farinha de trigo. Lembrando que tem as medidas em xícaras na descrição do vídeo. 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Isso corresponde a uma colher de chá se você tiver colher medidora. Misture o fermento na farinha e adicione 50 gramas de água. Se tiver um dia mais frio, pode amornar um pouco essa água. Só não deixa passar de 40 graus Celsius. Misture com uma colher até ficar bem homogêneo. Cubra com um pano úmido ou plástico filme e deixe crescer por 30 a 60 minutos, até dobrar de volume. A nossa pré-mistura ganha volume e um aroma bem marcante de álcool da fermentação. A gente faz essa esponja inicial para dar sabor e mais força para a massa. Mas se você quiser misturar todos os ingredientes de uma vez, vai dar pão também. Em uma tigela maior, coloque 250 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal e 12 de açúcar. Misture os ingredientes secos e adicione a esponja que fizemos anteriormente. Coloque um ovo e 80 gramas de leite. Eu já conheço essa minha marca de farinha e eu sei que ela consegue absorver essa quantidade de leite, mas eu recomendo que você não coloque tudo. Deixe um restinho no copo, misture a massa e veja a consistência. Aí, se precisar, coloque o restante. Eu também prefiro colocar a manteiga só no final da sova. É mais difícil atingir o ponto de véu com muita gordura na massa. Mexa com uma colher, se concentrando no centro da tigela. E quando não conseguir mais avançar, use as mãos. Dá para sovar essa massa numa batedeira planetária. Eu até recomendo que você use se tiver uma. O pão fica ainda mais fofinho. Tem um vídeo no canal onde eu comparo os principais modelos do mercado se você estiver pensando em comprar. Tem vídeo também ensinando os tempos de sova na batedeira. Os links estão todos aqui na descrição. Mas hoje vamos sovar na mão, para demonstrar para quem não tem batedeira. Pegue a farinha seca das laterais e leve até o meio da tigela. Aperte e gire a massa para agregar a farinha. Limpe bem a tigela e então transfira para a bancada. Perceba que a massa não está grudando nos dedos, tem um pouco de viscosidade, mas também não gruda na bancada e se rasga com bastante facilidade. Nesse momento você pode adicionar um pouco mais do leite, se sentir a massa muito dura, mas sem exagero, 10 gramas deve ser o suficiente. Então vamos para a sova. Use a base da palma da mão, segure a massa com a outra e empurre na bancada. Não precisa rasgar e nem colocar força. Dobre de volta ao ponto inicial, vire a emenda para cima e reinicie o movimento. Essa massa dá para empurrar umas 2 ou 3 vezes antes de dobrar. Agiliza o processo. Serão 5 minutos assim. Ela fica lisa e dá para esticar, mas ainda não desenvolveu completamente o glúten. Agora vem a parte que faz um pouco de bagunça, principalmente se você não usar a batedeira. Vamos colocar a manteiga. Aperte a massa com os dedos, formando um disco, e adicione 24 gramas de manteiga sem sal, amolecida em ponto de pomada. Tira da geladeira e coloque uns 15 a 30 segundos no micro-ondas para ficar nesse ponto. Dobre as pontas para tentar encapsular a manteiga e vá fazendo movimentos de sova e apertando com os dedos. A massa se desmancha, não se preocupa. Em 2 minutos ela volta a ficar homogênea. Olha só, não falei que ia dar certo? A gente agora precisa sovar mais um pouco por 5 a 10 minutos, até conseguir um bom ponto de véu. Prontinho! Veja como ficou liso e brilhante. E olha o nosso ponto de véu. A gente estica e demora para rasgar. Modele uma bola girando a massa com as 2 mãos,
Despeje um fiozinho de óleo ou manteiga na tigela, espalhe usando a parte mais lisa da massa e vire a emenda para baixo. Cubra com um pano úmido ou plástico filme. Serão 30 a 60 minutos aqui, até ganhar volume. Lembrando que a velocidade do fermento depende da temperatura. No calor é mais rápido e no frio o tempo será bem maior. Enquanto a massa está crescendo, você já sabe o que fazer. Aqui embaixo no vídeo tem os botões para curtir e se inscrever no canal. É fácil, grátis e ajuda muito a gente por aqui. Não pode deixar crescer de maneira exagerada, mas o ganho de volume deve ser visível. Ao ser tocada, você sente todo o gás da fermentação. Aperte a massa na bancada para liberar o gás carbônico e divida em 6 partes iguais. Pese na balança para conseguir pães uniformes. Coloque um pedaço de massa na bancada com o lado mais liso virado para baixo. Aperte com a ponta dos dedos, formando um disco ovalado. Comece a enrolar a partir de cima, apertando a cada volta. Quando chegar na metade da massa, traga as duas pontas até o meio. Termine de enrolar mantendo a superfície externa bem esticada. Verifique se a emenda está toda selada. E termine a modelagem rolando levemente a massa sobre a bancada. Agora vamos colocar os pães para fermentar direto no cesto da Air Fryer. O meu é um cesto quadrado de 19 cm de largura e 9 de altura. Unte a base com um pedaço de manteiga ou pincele óleo vegetal. Essa massa não gruda, mas caso a sua tenha ficado mais mole ou o cesto já esteja bem desgastado, você pode forrar com papel manteiga antiaderente. Mas é importante deixar esses espaços laterais para permitir que o ar circule e asse o pão por igual. Nesse meu cesto só cabem 3 peças com alguma folga entre elas. Eu já mostro o que fazer com as outras. Como a fonte de calor da Air Fryer vem de cima, a superfície do pão costuma dourar muito rápido. Então, eu não gosto de pincelar gema de ovo. Eu prefiro usar só a clara. Ela dá brilho, mas não escurece tanto. Então vamos pincelar clara de ovo sobre todos os pães. E colocar para fermentar dentro da própria fritadeira, ainda desligada, por 30 minutos. Enquanto isso, a gente coloca as outras 3 peças em um recipiente untado. Pode ser uma assadeira com borda alta ou uma caixa de plástico. Pincele a gema sobre toda a superfície, feche com tampa ou com plástico filme e leve para a geladeira. Nossos pães passaram pela segunda etapa de fermentação e estão prontos para serem assados. Retire o cesto da fritadeira, ajuste a temperatura para 160 graus Celsius e ligue sem o cesto para um pré-aquecimento de 5 minutos. Se a sua fritadeira não tem um painel digital assim como a minha, é melhor não confiar muito no timer. Coloque sempre um tempo maior do que indicado e marque no relógio do celular. Alguns minutos a mais ou a menos fazem uma grande diferença nesse preparo. Passe mais uma camada de clara sobre os pães e pode colocar para assar. Serão 12 a 15 minutos a uma temperatura de 160 graus Celsius. Após 12 minutos, verifique como estão os pães. Se achar que ainda falta dourar um pouco mais, pode deixar até completar 15 minutos. Para mim, 12 foi suficiente. Esse não é um vídeo patrocinado por nenhuma marca de fritadeira, mas se você não tem uma e se interessou, eu fiz uma seleção das melhores aqui na descrição. Comprando através desses links, você paga o melhor preço do mercado e ainda eu recebo uma pequena comissão das lojas online. Com o pão ainda quente, aplique uma camada de manteiga derretida para realçar mais o brilho. Pode deixar os pãezinhos esfriando no cesto mesmo, ou sobre uma grade de resfriamento por uns 15 minutos. Dá uma olhada nos outros 3 pães que ficaram na geladeira. Se estiverem crescidos, já pode assar. Se não, é só esperar fermentar em temperatura ambiente. E os nossos pãezinhos de Air Fryer estão prontos. Ficaram ótimos. Olha como assou bem embaixo, sem queimar a parte de cima. Por dentro, o miolo fica macio e bem fofinho. Eu me surpreendi com o resultado, não esperava tanto de uma fritadeira. Tira uma foto dos seus pãezinhos ou faz um vídeo bem legal e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo nos comentários. Eu tento responder todo mundo, mas eu dou uma atenção especial para quem é membro do canal no YouTube. Além dessa prioridade nos comentários, os membros também assistem aos novos vídeos do canal uma semana antes de todo mundo. Por uma pequena contribuição mensal, você ganha todas essas vantagens e o mais importante, me ajuda a manter o canal ativo. Clica no link Seja Membro aqui embaixo. Acesse também o site amopãocaseiro.com.br
e faça seu cadastro gratuito para receber receitas e novidades sobre panificação artesanal. Até mais!